Olá, pessoas! Aqui é o Sostag, professor de Física, e hoje vamos falar de energia. Cara, um dos assuntos que mais cai no Enem, na prova de Ciências da Natureza, quando a gente cai para o lado da física. Energia é mato na prova do Enem, parceiro. Continuando com os estudos na termodinâmica, né? Você vai ver aqui os links abaixo falando sobre trabalho em transformações gasosas. Hoje vamos para uma vibe diferente. Vamos falar da energia interna de um gás ideal. Vamos lá? Enfim, queridos, olha, a energia, né, é um lance meio que, né, abstrato, né? Cara, energia, nós temos várias modalidades de energia na natureza. Hoje, em especial, vamos falar sobre a energia interna, também chamado pela letra U, de um gás ideal. Cara, o nome já ajuda bem você. O que é a energia interna? O nome já diz, né, mano? É aquela energia que está lá dentro do gás. O segredo para você se dar bem na termodinâmica é pensar lá dentro, cara. Dá um zoom. Bem com força, um zoom, né? Você vai enxergar lá dentro do gás um monte de moléculas em movimento, né? E, cara, essas moléculas elas têm uma velocidade quadrática média associada a cada uma delas. Cara, lembrando que quem tem velocidade na física possui um tipo especial de energia. Quem tem velocidade tem energia cinética. Repete comigo. Quem tem velocidade tem energia cinética ou a energia de movimento. Para determinar a energia cinética de um corpo, nós pegamos a massa desse corpo, multiplicamos pelo quadrado da sua velocidade e dividimos por 2. É o manda ver, 2 em cima e 2 embaixo. Que horror, né? Mas aqui na termodinâmica não vamos precisar dessa equação. Aqui na termodinâmica, nós vamos, cara, fazer o quê? Cara, nós vamos usar propriedades estatísticas. Por quê? O que é a energia interna de um gás? Cara, a gente chama de energia interna de um gás. Se for um gás ideal, né? Nós vamos falar que a energia interna U é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas do gás. Lembrando que tem outras energias, né? Se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Essa molécula pode ter uma rotação, energia associada, né? Cara, entre as moléculas podem ter, né, forças elétricas ou magnéticas ali. Então nós temos energia potencial elétrica que pode rolar. Para um gás ideal, nós desprezamos a interação entre as moléculas. Uma molécula pode atrair ou repelir a outra, mas nós desprezamos essas interações. Então, para um gás ideal, a energia mesmo que interessa para a gente é o que? Energia cinética. Quando eu somo, só vou fazer a somatória das energias cinéticas das moléculas de um gás, eu tenho a energia interna. Calma, não precisa esperar igual a nossa amiga sua louca aqui não, né? Esse símbolo de somatório já mete medo em muitos. Se fosse para fazer a conta explícita para uma molécula, o I seria, eu ia somar de igual a zero até N igual a 1. Eu ia fazer o EC da molécula 1. Se fossem duas moléculas, eu ia somar do índice igual a zero até N igual a 2. Eu ia fazer o EC da molécula 1 mais o EC da molécula 2. Três moléculas, EC1 mais EC2 mais EC3. Para, cara, ninguém vai fazer essa conta. Porque em cenários reais são o quê? Nós vamos ter mols de moléculas. Lembrando que um mol são 600 sextilhões. Cara, nem computadores modernos conseguem somar tanta coisa. Na prática, nós usamos modelos estatísticos. Nós temos a física estatística, que nos permite saber como que, em média, essas moléculas se comportam. Para cenários de vestibulares, e principalmente para o Enem, você vai ficar atento ao seguinte, cara. A energia interna de um gás U, ela só vai depender, ela só paga pau para dois caras. Ela só é função exclusiva do N, do número de moléculas em mol, e do T, da temperatura em Kelvin. Então, a energia interna de um gás é simples de você saber se ela vai aumentar, se ela vai diminuir. Por quê? Porque ela só depende de dois fatores. N, número de mols, e T, temperatura em Kelvin. Cara, olha aqui, ó, não é o coronavírus isso aqui não, meu irmão, né? Olha o tanto de moléculas aqui que tem no gás. Eu tenho que o número de mol influencia no tanto de energia que eu tenho lá dentro. Quanto maior a quantidade de moléculas, mais energia eu tenho lá, maior é a energia interna. Quanto menor a quantidade de moléculas que contém o meu gás, eu tenho menos energia interna. O segundo fator que participa da festinha
é a temperatura. A temperatura também influencia o quê? Na energia interna. Quanto maior a temperatura, você pensa em moléculas mais agitadas ou excitadas. Essas moléculas têm uma velocidade quadrática média maior. Então, quanto maior a temperatura de um gás, maior a sua energia interna. Quanto menor a temperatura de um gás, menor a sua energia interna. Cara, isso aqui é importante, hein? Cara, atenção de novo, retorno de Jedi. Por quê? Cara, porque muitas questões vão envolver conceitos e geralmente são aquelas questões que vão te pegar em processos seletivos de vestibulares e até mesmo no Enem. O que você tem que ficar atento? E não é difícil, irmão. Se eu ver a temperatura de um gás aumentar, cara, é óbvio que as moléculas estão com mais velô. Então tem mais energia. A energia interna de um gás aumenta. Então, quando a temperatura de um gás aumentar, eu vou falar que o ΔU, a variação da energia interna, vai ser positiva. Lembrando que variação é final menos inicial. Eu começo com 10, termino com 30, faço 30 menos 10, eu vou ter uma variação de 20 e o valor vai ser positivo. Então, quando a temperatura de um gás aumentar, eu vou ter uma variação de energia interna positiva. Tranquilo? O contrário, o viés disso aqui, se eu vejo a temperatura de um gás diminuir, eu vou falar que a sua energia interna também diminui. Então presta atenção, bacana. Quando um gás esfria, quando a temperatura de um gás abaixa, eu falo que ele vai ter uma variação de energia interna negativa. Mas pensa em grana, né? Quando é que o dinheiro vocês fazem a conta, né, seus capitalistas? Você começa com 10 reais hoje e daqui a 2 minutos, na sua conta, ao invés de 10, você tira um extrato, tem 2. Quando você fizer o final 2 menos inicial, que é 10, você vai ver que você perdeu 8. Na sua conta vai vir menos 8. Foi o tanto de grana que você perdeu. Quando a temperatura de um gás aumentar, eu tenho uma variação de energia interna positiva, ou maior que zero. Quando a temperatura do gás diminui, eu tenho uma variação de energia interna negativa, ou uma variação de energia interna menor do que zero. E se a temperatura do gás não aumentar e nem diminuir? Meu querido, aí não vai ter mudança na energia interna. Então, em transformações isotérmicas, iso igual, térmica temperatura. Quando a temperatura do gás é constante, em transformações isotérmicas, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. E eu vou falar que a variação da energia interna é zero. O ΔU vai ser zero. Não tem variação de energia interna. Para dar um índice aqui, a gente fazer 2 exemplos de aplicações e em transformações cíclicas. Numa transformação cíclica, seu gás vai começar com um certo volume, uma certa pressão e uma certa temperatura. E ele vai expandir, contraindo assim, e quando ele voltar, se você analisar o ciclo todo, cara, ele vai começar em A, vai para B, vai para C, vai para D, volta para A e faz de novo. Se eu fizer o T final menos o T inicial, a temperatura dele no início do ciclo, temperatura em A. Aí vai B, C, D, volta para A temperatura final também é o TA. Então, quando for uma transformação cíclica, se for no ciclo todo, nós vamos falar que a variação da energia interna no ciclo todo é zero. Fazendo uma analogia, você começa a andar de bicicleta, você começa no nível do mar, sua altitude é zero. Vai lá no 10 metros, depois vai lá e desce 10. Qual foi a variação de altitude que você teve? Cara, você começou em zero, terminou em zero, no mesmo nível, assim? Então, quando um gás faz uma transformação cíclica, a temperatura dele no início do ciclo vai ser a mesma temperatura no final do ciclo. Então, se você quiser a variação da energia interna no ciclo todo, vai ser zero. E não te interessa se o ciclo está girando no sentido horário ou no anti-horário. Lá no link abaixo, a descrição que a gente faz para ti mostra que para o trabalho faz diferença. Aqui não. Se for uma transformação em ciclo, ele começa em algum canto. Vou começar aqui. Subiu, tchum, tchum, tchum. Quando eu voltar para cá, eu tenho a temperatura final coincidindo com a temperatura inicial. Uma transformação cíclica, a variação da energia interna do gás no ciclo é zero. Isso cai em vestibulares, cai no Enem? Cara, é óbvio que cai, é óbvio. E, cara, geralmente quando você vê questões de termodinâmica com número, são questões mais de boaças. Aqui, geralmente, as questões mais venenosas, o veneno da jararaca, estão em questões conceituais.
Aqui está tranquilo. Um gás ideal expande, reduzindo a sua pressão de 10 atm para 5 atm em uma transformação isotérmica, como mostra o gráfico abaixo. Sai de 1 com pressão 10, volume 2. Vai para o ponto 2, ó, em isoterma, fazendo essa, né, hipérbolezinha, com pressão 5 e volume V2. Qual foi a variação da energia interna deste gás na transformação gasosa de 1 para 2? Ah, papai, tá fácil, né? Se eu desconfiasse que a temperatura do gás está aumentando, eu teria uma variação de energia interna positiva, ia na letra B ou na letra D. Se eu tivesse desconfiando que a temperatura do gás diminuiu, eu teria uma variação de energia interna negativa. Aí a minha pegada era na letra A ou na letra C. Mas, cara, ele me falou que é uma transformação o quê, mano? Ele tá me falando que é uma transformação isotérmica. Então não teve mudança na temperatura, então não tem mudança na energia interna. O delta U é zero. Aqui a letra E é nula. Não que a questão seja nula, né? A variação da energia interna aqui foi nula, não teve. É zero, não é isso? Agora, para a gente finalizar, cara, olha esse segundo exemplo. Como consequência da compressão adiabática de um gás dentro de uma seringa, a sua temperatura aumenta conforme mostra a figura. Conforme mostra a figura abaixo. Ó, seringa, o cara aperta, tá? E, mano, olha, te diz que depois a molécula tá mais excitada do que antes. Porém, o volume do gás diminui. Neste caso, podemos afirmar que, cara, questões assim, ó, na termodinâmica são mais difíceis do que as que têm cálculos matemáticos. Aqui dá brecha para montar muita casinha para você, muita pegadinha. Letra A, a sua energia interna diminuiu. Galera, a energia interna paga pau para a temperatura, né? O exercício me falou que a temperatura do gás aumentou, então a energia interna desse gás está aumentando. Isso aqui é fake news, né? É fake, cuidado com as fakes. Letra B, o gás recebeu calor? Muitos confundem calor com temperatura. Ah, esquentou, recebeu calor. Pera aí, velho, pera aí. São entidades diferentes. A gente fala entidade, parece trem de macumba, né? Mas, cara, cuidado. Ó, ele me falou que é uma transformação adiabática. Numa transformação adiabática, o gás nem recebe e nem perde calor. Então, o que é zero? Ele não recebeu e nem perdeu calor. Isso aqui é fake news, não recebeu calor, não. Por quê? Porque ele falou que é uma transformação adiabática. O trabalho é realizado pelo gás. Cara, trabalho realizado pelo gás é quando o volume do gás aumenta. E aqui o volume do gás não está aumentando, tá? É diminuindo. Também fake. Cara, a variação da energia interna é negativa? Cara, fake news de novo, né? Como a temperatura do gás aumentou, ó, essa molécula mais excitada. Cara, a temperatura do gás aumentou, então a energia interna dele aumenta. Então a variação da energia interna é positiva, porque ele tem mais energia depois do que antes. Por exclusão, só pode ser a letra E, né? Trabalho é negativo? É. Quando o volume do gás aumenta, nós temos o volume do gás aumenta, trabalho positivo. Volume do gás diminui, um trabalho negativo. Esse tipo de questões, meus queridos, minhas queridas, vocês devem treinar exaustivamente, pois, cara, eles são muito cobrados em vestibulares e principalmente no Enem. Então é isso, senhores. Energia interna é a soma da energia, das energias cinéticas das moléculas lá dentro de um gás. Tamo junto.